Olá a todos, eu sou a Tita e bem-vindos aqui ao canal O Parecer das Coisas. Hoje venho então fazer aqui o top de melhores e piores leituras do ano 2021. Em 2021 eu li no total 220 livros, portanto foi mesmo bastante. E como está alta, vou aqui então fazer o fio de soluções, piores leituras de soluções e os melhores. Vamos começar então pelos piores. Eu escolhi então aqueles que foram as 5 piores ou as 5 maiores desilusões do ano. Eu não tenho aqui os livros, eu vou deixar as capas por aqui, que é mais prático. Portanto, tenho então aqui que dei uma estrela a Irene ou o Contrato Social, de Maria Felho da Costa, e O Amor é Vermelho, de Sophie Schaft. Depois, com 2 estrelas, mas que de todos que eu tinha lido, com 2 estrelas, estes foram então aqueles mesmo os piores, ou as maiores desilusões do total. Tenho então o Águas Passadas, de João Torto, o Duque, a Dama e um Bebê, de Vanessa Riley, e A Vida Invisível, de Eurídice Guzmão, de Marta Batalha. Portanto, estes 5 foram aqueles que foram os piores e foram as maiores desilusões do ano. Passando então aqui para as melhores leituras. Eu tenho aqui dividido aqui um bocadinho por secções. De melhores leituras de autores portugueses, eu escolhi os meus 5 livros favoritos. Sem aqui ordem de pódio, mas é então O Lugar das Aves Tristes, de Lénia Rufino, Até os Comboios Andam aos Saltos, de Célia Correia Loureiro, Gente Feita de Terra, de Carla M. Soares, O Cardeal, de Nuno Nepomuceno, e O Ensaio sobre o Dever, de Ruth Simões Ribeiro. Portanto, não consigo dar aqui uma ordem, mas estas então foram as 5 melhores leituras de autores portugueses. Quanto a livros de autores estrangeiros, também tentei aqui dividir, mas para simplificar, como tentei aqui dividir um bocadinho mais em categorias, escolhi apenas 2 em cada um dessas categorias, excepto aqui no de não ficção, porque com não ficção só dei 5 estrelas a 2 e optei por escolher apenas um. Foi então A Incrível História de António Salazar. Depois da BD tenho que falar em 2 grandes leituras, O Apesar de Tudo, do Jordi Lafebre, e o Furões Felizes. Portanto, os 3 livros dos Furões Felizes estão aqui metidos. Quanto a fantasia, tenho que falar de O Acordo da Rainha, de Anne Bishop. Foi fabuloso voltar a Anne Bishop, voltar a este universo das joias negras. E também A Biblioteca da Meia-Noite, de Marte, eu não esqueci-me de escrever aqui o nome, Marte Egg, acho que é isso, e que mistura aqui um bocadinho de fantasia, mas também um pouco aqui de autoajuda, ou a forma como nós devemos ver a vida e nós devemos ver os nossos arrependimentos. Portanto, foi também uma leitura que me marcou muito. Dentro aqui de thrillers, quero destacar 2 que foram excelentes. Em outros tantos que li, dei 5 estrelas, mas há 2 que eu quero destacar, porque também são 2 livros que eu não vejo sido muito falados. Tenho que falar dos Fantasmas de Oxford, que é um livro que mete então aqui uma espécie então de caça, onde temos então aqui alguns mistérios, e que pode levar aqui então tentativas de fantasmas, mas não mete fantasmas, não se preocupem. E o Ele e Ela foi a última leitura do ano de 2021 e foi um thriller absolutamente fabuloso. Em termos, vamos a lendo e é muito eficiente, apesar de não haver assim nada que eu diga uau, é excepcional, porque tem ali, pronto, algum clichêzinho das personagens terem então problemas de álcool e enfim, mas depois o final, e quando é desvendado então o mistério de quem é o culpado, é absolutamente brilhante, e foi o que me fez aqueles 25% finais foi o que me fez passar então do 4 para o 5. Depois aqui ainda quero destacar 2 livros aqui dentro do Holocausto e da Segunda Guerra Mundial. O Fotógrafo de Auschwitz é inspirado então num prisioneiro que existiu mesmo, que era o fotógrafo de Auschwitz, mas
portanto, eu acho que não é totalmente não ficção, acho que tem ali alguma pontinha ficcionada, mas é excelente. E depois o Farmacêutico de Auschwitz, esse sim, não ficção, e era então o outro livro que eu tinha na categoria de não ficção, mas como eu quis enquadrar aqui na categoria de Segunda Guerra Mundial, por isso é que está aqui e não na outra. Para fechar, aqui o romance, mas o romance mais abrangente, onde dá muita coisa, romance histórico, romance contemporâneo, romance romântico, portanto dá imensa coisa. Tenho 2 livros que quero destacar. O Roças, que é um livro que é ali uma espécie de saga familiar, e que eu confesso que pensei que era mais romântico e fui completamente arrebatada pela história. E depois aquele que é então o favorito mesmo do ano, é este então que é mesmo o número 1 do meu top, esse sim, que eu tenho que destacar. Foi também uma leitura aqui no mês de setembro, foi uma leitura que me arrebatou, que mexeu aqui muito, muito, muito mesmo com as minhas emoções. Os Quatro Ventos da Christiane Hanna. Eu adoro Christiane Hanna, mas este livro foi fabuloso e conseguiu entrar para o top já aqui na reta final e conseguiu então arrebatar o primeiro lugar que eu tinha de favoritos da Christiane Hanna, do Racional, e Os Quatro Ventos entrou diretamente para o top de favoritos. É um livro fabuloso. Eu vou então ficar por aqui. Digam-me se leram algum destes livros, quer dos piores, quer dos melhores, se concordam comigo, se não concordam, se dentro aqui dos favoritos se há algum que não tenham lido e que tenham ficado curiosos. Eu espero que sim. Eu vou então ficar por aqui. Um beijinho e até ao próximo vídeo.